Fala, minha Nossa Senhora de quanta loucura por Jesus, né? Glória a Deus. Mas é poucos lugares que eu vejo isso, viu, irmão? Mas que bênção. É interessante que algumas pessoas, elas têm um pouco de resistência a isso, né? Mas isso é identidade de comunidade, né? Existe uma identidade nesse grupo. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, isso é bíblico. Quando você pega em Atos, quando aconteceu o Pentecostes, pessoas que estavam fora da atmosfera espiritual daquelas pessoas que estavam com o Espírito Santo, o que é que eles diziam? Olha, eles estão bêbados, olha, eles estão loucos, estão falando coisa com coisa. Então aqui tem uma identidade. Cada comunidade, cada grupo tem uma identidade, né? Tem grupos mais silenciosos, já tem outros que são aqueles grupos que provavelmente Santa Isabel participava, né? Santa Isabel, quando Nossa Senhora chega em sua casa, Santa Isabel exclama em alta voz. Para que essa alta voz, se Nossa Senhora estava ali, né, na frente dela? Por que falar alto? Porque isso é uma das formas de explosão de felicidade espiritual. Glória a Deus. São João Batista, ele pregava também em voz alta. Algumas pessoas têm uma resistência quando vê o Daniel pregando, porque ele aumenta a voz. Mas eu aprendi com a palavra de Deus. Até o Cristo pregava muitas vezes em voz alta. Porque não tinha microfone. Mentira. Porque na época tinha gente perto. Então não era porque não existia microfone. É porque é uma explosão. Então a nossa intimidade com o Espírito Santo gera uma explosão. Algumas pessoas explodem em silêncio. Outras do jeito que o João explode. Amém? Amém. É interessante, São João Maria Vianney, quando ele pregava, no livro Santo Curadares, vai dizer que a voz de São João Maria Vianney falhava, porque ele gritava tanto em suas pregações, e a voz dele falhava. E aí uma senhorinha chegou para ele e disse: ô padre, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Por que quando o senhor reza sozinho, o senhor reza em silêncio? E quando o senhor prega gritando? Aí ele disse: porque quando eu rezo, eu tenho certeza que Deus me escuta no meu silêncio. Mas quando eu prego para aquelas pessoas que estão surdas poderem ouvir. Então a verdade, muitas das vezes, ela vai ter que ser pregada com impacto, com voz alta, para ver se aquele que dorme desperta. Então esse é o sentido central dessa identidade carismática que os irmãos aqui têm. E eu queria dar uma salva de palmas a essa comunidade, né? Que bênção estar aqui com vocês. 6 anos, é isso, João? 7 anos, né? 7 anos. 6 anos foi ano passado, né, irmão? E retrasado você estava aqui. E retrasado eu estava aqui, né? Demorei muito para vir, não. 7 anos, né? E na palavra de Deus, o 7 é o número da perfeição. Que bênção, que perfeita experiência com Deus. Amém? Amém. Querido povo de Deus, para mim é grande graça estar aqui em Sorocaba, estado de São Paulo. Que bênção de Deus estar aqui com vocês. Antes de eu pregar, eu gosto de dizer uma coisa. Participe dessa pregação como se fosse a última antes do julgamento. Porque o que mais hoje eu identifico que danifica a caminhada das pessoas é a dispersão. O disperso, ele não consegue ser profundo. É tanto que o cara que é muito disperso, ou a mulher que é muito disperso, não presta atenção em nada, não consegue executar nada. Não é só aqui, é no trabalho, é em várias áreas da sua vida. Então aprenda a se acalmar e prestar atenção numa coisa só. Porque talvez você vai participar dessa pregação se dispersando demais. É hora de você ouvir a Deus. Então participe dessa pregação como se fosse a última antes da sua morte. Daniel, você está desejando de eu morrer? Não, irmão. Participe dessa pregação como se fosse a última. Sabe por quê? Porque um dia você vai acertar.
Não é verdade? Um dia você vai acertar. Então é por isso que os homens e as mulheres de Deus, eles devem rezar como se fosse a última oração, devem participar da pregação como se fosse a última pregação antes do seu julgamento. Somente assim você vai levar a sério o suficiente. Então, dê atenção ao Espírito Santo. Amém, irmão? Amém. Então, se der sono, passa o dedo aí no olho. Mas eu acredito que na minha pregação ninguém fica com sono, não. Amém? Amém? O tema da pregação é: pelas mãos da Virgem Maria acontecem milagres, né? Milagres acontecem. E para mim falar sobre Nossa Senhora é um presente de Deus, porque para um ex-protestante hoje estar pregando sobre a Virgem Maria é uma grande graça, sim ou não? Sim. Então eu que odiava, passei a odiar a Virgem Maria, quebrei imagens dela. Eu lembro que uma vez a gente fez um culto lá na Assembleia de Deus, que eu digo que é a Assembleia de Zeus, porque de Deus se fosse não faria isso. E a gente pediu para todas as pessoas visitarem as casas e conseguirem colher o máximo de imagens dos católicos. Então a gente colocava o povo no campo para poder ir nas casas, né? E pegar as imagens católicas, convencer os católicos a dar as imagens. E aí tinha um culto que a gente fazia de portas fechadas, porque não podia alguém descobrir, porque seria denúncia de intolerância religiosa. E lá, nesse culto, colocava as imagens e a gente quebrava todas elas, acreditando que estávamos fazendo a vontade de Deus. E não é assim, né? Isso não vem de Deus. As imagens sagradas estão na Bíblia. É tanto que o templo de Salomão, ele não podia ser um protestante, porque ele era coberto de imagem tanto dentro como fora. Está lá em Ezequiel 41, do 17 ao 19. E no Salmo 138 da Bíblia dos protestantes, o salmista diz que se ajoelha diante do templo. Então ele se ajoelhava diante de imagens. Está vendo? Uma coisa é os falsos deuses, outra coisa é as imagens sagradas. E na Bíblia tem imagem sagrada. Por que vocês viram a procissão com a Virgem Maria? Porque ela é a arca da nova aliança. Em Josué 3, do versículo 3 ao 6, o povo carregava a nova aliança, a arca da antiga aliança, em procissão. E o sacerdote levava a imagem e o povo ia atrás em procissão. Então a fé católica está toda na Sagrada Escritura. Então para mim é uma grande graça estar aqui com vocês. Amém, irmãos? Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então iniciemos pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu peço que você feche seus olhos um instante. Meu Senhor e meu Deus, nós estamos em Tua presença nessa hora. Pai, eu te peço nesse momento, envia o Teu Espírito Santo nesse lugar, e que cada coração que está aqui possa ser impactado pelo poder da Tua palavra. Meu Senhor e meu Deus, nessa hora, aonde tiver um coração trancado, fechado, aonde tiver uma porta trancada nesse coração, quebra esse ferrolho agora, meu Deus. Que nessa hora aconteça, que todos os corações sejam escancarados para ouvir a Tua palavra. Que nesse momento aqueles que estão dispersos venham para a concentração sobrenatural. Nessa hora, meu Senhor e meu Deus, eu quero olhar para um povo que está sedento da Tua palavra, que está com sede da água viva que vem do céu. Nessa hora, meu Senhor e meu Deus, pega esse povo, Pai, pega o coração de cada um que está aqui, e que essa pregação possa fazer Sorocaba tremer com o poder da Tua glória. Coloca a mão no teu coração, irmão. Diga para Deus que você quer ouvir Ele agora. Diga para Ele: Senhor, eu quero te entregar toda a minha concentração, Pai. Eu quero ouvir a Tua palavra para que eu possa aumentar o meu amor por Ti, por Nossa Senhora, pela fé católica. Senhor, meu Senhor e meu Deus, eu quero Te ouvir, Deus. Fala comigo. Aleluia. Aplauda a Virgem Maria e Jesus Cristo. Pegue a sua Bíblia, irmão, em nome de Jesus.
Jesus em Provérbios, capítulo de número 3, do versículo 5 ao 6. Provérbios, capítulo de número 3, do versículo 5 ao 6. Irmãos, eu como ex-protestante, quando eu saí do protestantismo, eu disse assim: Senhor, me dá discernimento para me enxergar a Virgem Maria em toda a Bíblia. Em toda a Sagrada Escritura, eu consegui identificar o que se encaixa na vida de Nossa Senhora. Pega aí Provérbios 3, do versículo 5 ao 6. Aleluia. O tema da pregação é: pelas mãos da Virgem Maria milagres acontecem. Provérbios 3, do 5 ao 6 vai dizer assim, irmãos. Acharam já? Quem achou diz amém. Amém. Glória a Deus. Provérbios 3, do 5 ao 6 vai dizer: que teu coração deposite toda a sua confiança no Senhor. Não te firmes em tua própria sabedoria. Seja quais forem os teus caminhos, pensa nele, e ele aplanará tuas sendas. Vamos ler de novo. Que teu coração deposite toda a sua confiança no Senhor. Não te firmes em tua própria sabedoria. Seja quais forem os teus caminhos, pensa nele, e ele aplanará tuas sendas. Amém? Aplauda a palavra. Querido povo de Deus, eu tenho aqui por responsabilidade falar que milagres acontecem pelas mãos de Nossa Senhora. E eu quero falar o porquê que acontece milagres pelas mãos da Imaculada Sempre Virgem Maria. Por que nós católicos acreditamos que milagres acontecem? Primeira coisa é que Nossa Senhora é o maior exemplo de obediência a Deus que já existiu em toda a face da terra. Por que o Daniel diz isso? A grande confirmação disso é que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso está em João 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nossa Senhora foi preparada por Deus para ter essa missão de ser mãe dele e mãe da igreja. Porque se Nossa Senhora é mãe de Jesus, ela é mãe da igreja. Porque Jesus é o cabeça da igreja. Isso está em Colossenses capítulo 1, versículo 18. Se ela é mãe do cabeça, ela é mãe de todo o corpo. Sua mãe é mãe somente da sua cabeça, sim ou não? Não. Ela é mãe de você completo, sim ou não? Então Nossa Senhora, por ser mãe de Jesus, na mesma hora ela também é mãe da igreja, porque a igreja, Paulo diz que é o corpo místico de Cristo. Isso está em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12, Romanos capítulo 12, versículo 5 e Colossenses 1,18, como já mencionei. Então Nossa Senhora é mãe da igreja. Por isso que o católico crê que ela é mãe da igreja, porque ela é mãe do Cristo completo. E se eu faço parte do corpo místico de Cristo, que é a igreja, automaticamente eu tenho que ser filho de Maria. Não tem como você dizer que é da igreja, você não sendo de Nossa Senhora. Porque se eu sou da igreja, eu estou ligado com Cristo cabeça. Então Cristo é o filho de Nossa Senhora, então eu também sou. Diga assim para a pessoa que está do seu lado: nós somos filhos de Nossa Senhora. Nós somos filhos de Nossa Senhora. Olha para cá, senão a conversa vai longe, né? Então, meus irmãos, eu tenho esta visão e eu busquei a ter esse entendimento. Não foi fácil, gente, porque eu já estava fazendo 3 meses, só faltava 3 meses para mim ser pastor. Aí você imagina só como é que eu ia mudar tudo isso, como é que ia ser minha rotina. Meu Deus, eu já estava pregando em vários cultos, eu já estava indo para várias denominações protestantes. Aí de repente, no meio de um culto, eu tenho experiência com Nossa Senhora. Quando o pastor mandou fechar os olhos e orar, eu escutei a voz da Virgem Maria me chamando de volta para a igreja católica. E daí eu comecei a estudar sobre Nossa Senhora e eu luto para mim ter entendimento, esclarecimento, para mim ter uma pregação diferenciada, uma pregação de conteúdo. E eu disse: meu Deus, eu quero fazer pregações sobre Nossa Senhora que saia do protocolo, que muitos adotam. Quando vão pregar sobre Nossa Senhora, só usa Lucas 1, a partir do 28, né? Só usa aqueles textos que já todo mundo já usa esses textos. Estou dizendo que é errado fazer isso? Não. Mas eu pedi a Deus o discernimento para me enxergar experiências marianas em toda a Bíblia. E isso, uma oração assim que eu estava saindo do protestantismo.
Olha só que ousadia. E assim Deus fez. E olha só o que Provérbios diz aqui: que teu coração deposite toda a sua confiança no Senhor. O que é que Nossa Senhora ensina em seu mandamento único para os filhos dela? Fazei tudo o que Ele vos disser. Então eu tenho que depositar toda a minha vida em Deus. E a melhor forma de eu fazer isso é por meio de Nossa Senhora. Sabe por quê? Porque Deus, Ele desde sempre teve comunicações com o seu povo. Deus sempre se comunicou com os profetas. Deus sempre se comunicou com alguém, e esse alguém passava a mensagem. É interessante, quando você vai lendo o Antigo Testamento, você sempre vai perceber isso. Deus se comunicava com poucas pessoas e passava para muitas. Ele se comunicava muitas vezes com uma pessoa só, e depois ele passava para muitas pessoas aquela comunicação que tinha com Deus. Ou seja, Deus fala no pouco para atingir o muito. Deus pega uma pequena quantidade e atinge depois a grande quantidade. Porque existem pessoas que têm um diferencial na vida espiritual. Eu não sei se você já percebeu, mas sempre você vai ter por perto de você pessoas que têm uma intensidade espiritual maior do que outras pessoas. Você percebe quando alguém é muito de Deus, quando alguém tem uma vida de oração intensa, quando alguém tem uma seriedade espiritual mais intensa. Essa pessoa transmite paz, essa pessoa transmite a palavra de Deus, muitas vezes sem falar nada. Então são ritmos espirituais que as pessoas vão entrando no decorrer dos seus esforços de entrega ao Senhor. Pergunte à pessoa que está do seu lado: você está entendendo, irmão? Diga glória a Deus. Então há uma intensidade de busca. No Antigo Testamento existiu isso. Moisés tinha uma intensidade de busca ao Senhor. Vamos pegar lá de Noé, por exemplo. Noé tinha uma intimidade diferente do que a maioria das pessoas tinha. Então Deus, Ele sempre usou de alguém para atingir multidões, desde o Antigo Testamento. É interessante quando você vê, por exemplo, Noé. A Bíblia vai dizer que Noé andava com Deus. Noé até hoje é venerado por todos aqueles que se dizem cristãos, porque ele andava com Deus. A Bíblia vai dizer que Noé achou graça diante de Deus, e ele andava com Deus. Veja só como a Bíblia vai especificar a experiência que Noé tinha. Era tão intensa que enquanto ele trabalhava naquilo que Deus tinha mandado, o povo estava disperso. O povo não acreditava em Noé. Então Noé obedeceu ao Senhor mesmo quando ele esteve sozinho, mesmo quando ele se sentiu abandonado por muitos. Então desde o Antigo Testamento eu fico admirando as pessoas que tiveram experiências diferentes com Deus, que tiveram uma espiritualidade que fazia uma diferença. Pessoas que tinham intimidade maior, pessoas que tinham discernimento maior. Eu quero olhar para você hoje e dizer: está na hora de você aumentar a intensidade de entrega ao Senhor, porque Deus quer levantar mais referências em nosso tempo. Noé foi referência, Moisés foi referência, Isaías foi referência, Davi em boa parte de sua vida fez ser uma referência à sua vida por causa da intimidade com Deus. Está na hora de você começar a entender que existe uma intensidade que te convida na espiritualidade para você ser alguém diferente. São Bernardo de Claraval dizia: não há como ser santo sem ser diferente. Deus está olhando para você e dizendo hoje: seja diferente, seja diferente, seja diferente. Repete comigo: diferente. Faz biquinho, senão não presta. Diferente. Vai ficar até mais lindo. Desse jeito que vocês deixam o nome de vocês. Tem que ser diferente. Aí você chega no Novo Testamento. Quando você abre a sua Bíblia, já nas primeiras páginas vai falar de uma mulher diferente. De uma mulher diferente. E a diferença que existia nessa mulher nunca existiu em ninguém. Era belíssima.
belíssimo participar de um momento com Moisés, imagino eu. Era belíssimo participar das orações de Noé, imagino eu. Mas nenhuma delas vai superar essa mulher diferente que eu estou falando. Por quê? Porque antigamente as pregações eram em palavras, era um discurso, era uma fala. As pregações todas eram dessa forma. Aí quando chega em Nossa Senhora, Deus faz diferente. E o diferente agora era o seguinte: ó mãe, todo mundo até aqui pregou com muita autoridade, arrastou multidões, foram perseguidos, foi muita história que aconteceu, mas em você vai ser diferente. Aleluia. Por quê? Por que foi diferente? Que teu coração deposite toda a sua confiança no Senhor. Nossa Senhora era toda de Deus e não em partes. Ela era diferente. No diferente da Virgem Maria, aconteceu algo que nunca aconteceu antes. E Nossa Senhora quer nos ensinar com isso, que a nossa intimidade com Deus deve ser tão diferente que a gente possa chamar a atenção das pessoas para o diferente que eu experimento. Então a Virgem Maria, ela chamou a atenção de Deus. Ela encontrou graça diante de Deus para a humanidade, não para ela, porque ela já era cheia de graça. Quando a Bíblia diz que Maria encontrastes graça diante de Deus, tem protestante que diz: como é que ela é cheia da graça e ela encontrou graça? Eu digo, querido, ela não encontrou para ela, porque ela já era cheia. Ela encontrou para a humanidade. Quem ensina isso é o Daniel? Não, é o livro Glórias de Maria, de Santo Afonso Maria de Ligório. A Nossa Senhora ama tanto a humanidade que nesse livro diz que se faltassem as pessoas para crucificar Jesus, ela mesma o crucificaria só para ver a humanidade ser salva. Você tem noção disso? Então Nossa Senhora é diferente. Ela é diferente de todos os outros. Por quê? Porque agora a pregação não foi um discurso, não foi uma fala. Agora a palavra se fez carne e habitou entre nós. Nenhuma mulher conseguiu trazer para a terra o que Nossa Senhora trouxe. Pessoas trazem discursos, pessoas trazem falas. Ela trouxe a palavra em pessoa, Jesus Cristo. Então Nossa Senhora também é a maior de todas as pregações. Aí eu, quando ainda no protestantismo, ficava me questionando, porque quando a gente estuda teologia, a gente tem uma mania de ficar perguntando o antes. Porque para que eu entenda a essência da existência humana, eu tenho que ter o esforço do antes. Eu pergunto, eu existo, e antes? Minha mãe, e antes? De mamãe e meu pai, meus avós, e antes, até que eu chegue à causa. Então, na teologia há esse estudo do antes. Eu preciso ir nas profundezas do antes para me entender o agora. Aí, quando eu li a Bíblia enquanto protestante, eu perguntava da seguinte maneira: Jesus chegou a curar o cego, e antes? Aí depois eu perguntava para mim mesmo: Jesus chegou na casa de Zaqueu, e antes? Jesus mudou a vida de pessoas que tinham morrido e ele ressuscitou essas pessoas. E eu perguntava, e antes? Eu perguntei tanto e antes, que eu entendi que todos os textos da Sagrada Escritura levam ao ventre de Nossa Senhora. Porque quando eu chego no antes e no antes, eu percebo que depois que Jesus entra em Nossa Senhora, o verbo se fez carne, é que possibilitou o atingir da vida de Zaqueu, a cura dos cegos, das pessoas que ressuscitaram. Então a minha busca pelo antes me fez chegar na Mãe de Deus. E aqui eu entendi que ela é a medianeira de todas as graças, porque o tempo da graça começa quando ela diz: faça-se em mim segundo a tua palavra. O que é que o texto que a gente leu diz? Que teu coração deposite toda a sua confiança no Senhor. Nossa Senhora fez isso, tanto é que ela diz: como se fará isso se eu não conheço homem algum? O anjo então responde e ela confia. Então ela é diferente. Então todo
Todos os milagres que você vê na Sagrada Escritura, todos eles tiveram a participação de Nossa Senhora. Ontem o Eudes disse uma frase que eu também gosto de dizer nas minhas pregações, que Nossa Senhora deu a Deus algo que ele nunca teve: um corpo, um sangue, uma fisionomia. Você tem noção do que é todos os esforços dos profetas de tentar detalhar Deus para as pessoas em suas pregações? Foram muitos os esforços. Nossa Senhora vai lá e desenha o invisível dentro dela e diz aqui: está aqui a maior pregação. Aleluia! A partir desse entendimento, eu ia ficando constrangido, porque eu ia lendo a Bíblia e perguntando o antes, até que eu cheguei no Faça-se de Maria. O Faça-se de Nossa Senhora, ele foi a causa para que acontecesse a cura da vida de Zaqueu, dos cegos, as ressurreições que aconteceram, Jesus agindo. Então o que é que acontece? Eu vejo Nossa Senhora da seguinte maneira: eu olhando daqui da terra para o céu, a minha visão é obrigada a passar pelo ventre de Nossa Senhora. Por que é obrigada? Porque daqui para lá eu vejo a Virgem Maria, eu vejo lá acima dela a Santíssima Trindade. Aí eu imagino Deus olhando para a terra, e o olhar de Deus quis ser obrigado a passar primeiro pelo ventre dela, para depois atingir a humanidade. A mesma coisa que aconteceu no Antigo Testamento, quando Deus queria atingir a multidão, ele primeiro usava alguém. Só que agora é o seguinte: Deus diz assim: já está bom de discurso, agora eu vou fazer a pregação mais completa. O verbo, a palavra, em outras traduções de Bíblia diz: a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então nunca ninguém transbordou uma pregação maior do que Nossa Senhora. Ela transborda a palavra em carne e osso, pé e pescoço, como diz lá no Ceará. Então, meus irmãos, ela é a maior de todas as pregadoras. Diga glória a Deus. Todos os milagres que aconteceram na Sagrada Escritura depois do Faça-se de Maria, ela tem sua parcela de culpa, sim ou não? Sim. Por isso que ela é a corredentora. O que é isso? Ela cooperou para a redenção, porque o sangue que foi derramado no madeiro da cruz foi gerado nela. É por isso que eu conto no meu testemunho. Uma parte do meu testemunho é: quando eu chego em um supermercado, tem um protestante pagando a conta, ele olha para mim e diz: sangue de Jesus tem poder. E eu olho para ele e digo: é por isso que eu amo a Virgem Maria? Ele: por quê? O que é que tem a ver? Eu disse: tudo. Você está falando do sangue, onde esse sangue começou? No ventre dela. E lhe digo mais: 1 João capítulo 1, do 5 ao 7, vai dizer que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então é um sangue puro. E em Deus não há treva alguma, diz nesse texto. Então ele não tem uma mãe que é contaminada pelas trevas, porque nele não há treva alguma. Aí teve uma protestante que olhou para mim e disse: eu não preciso de Maria, porque na Bíblia diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu disse: quem toma posse dessa palavra sou eu, minha filha. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E não vai ser uma mãe que vai me faltar no céu. Aleluia. Eu quero olhar para você hoje e dizer: seja diferente. Então milagres acontecem pelas mãos de Nossa Senhora desde o Faça-se dela. Por que você conhece Jesus? Porque Nossa Senhora disse: faça-se em mim segundo a sua palavra. Se ela não tivesse dito, aí eu não sei, irmão, é um mistério. Mas nem tem como imaginar essa possibilidade, porque assim Deus quis. E ela é imaculada, jamais ela ia dizer não ao chamado. Então Nossa Senhora, quando ela diz faça-se, foi a mesma coisa dela dizer: faça-se a comunidade todos tus. Faça-se a obra na vida de Zaqueu. Faça-se a obra na vida do cego, do que morreu. Faça-se, faça-se. O faça-se de Nossa Senhora gerou tudo isso aqui. Você só conhece Jesus depois do faça-se. No Antigo Testamento existiam luzes assim, profecias. Mas Jesus veio de uma forma que nunca ele tinha vindo. Então é por isso que o católico acredita que pelas mãos de Maria milagres acontecem. Porque o faça-se dela, gente,
Ele é apocalíptico, disse um padre para mim. Eu disse, por quê, padre? Ele disse, porque, meu filho, é naquele momento que o céu para, a terra para e os infernos pararam. Então, quando ela diz faça-se, ela disse faça-se a igreja, faça-se os grupos, faça-se os milagres, faça tudo o que precisa ser feito. Nossa Senhora, então, ela abre a porta do mundo para um Deus que nunca tinha entrado nele como gente. No Gênesis você vai ver, no início diz Bereshit bara Elohim, quando Deus criou tudo. No princípio Deus criou. Quando ele cria, ele diz que cria o homem à sua imagem e semelhança. Agora, Deus quis ser feito à imagem e semelhança do homem. Então Santo Agostinho, explicando a encarnação, ele vai dizer: o forte se fez fraco para fazer do fraco o forte. Então Jesus veio e veio por ela. Por mais que um pastor tente pregar, ele jamais vai se igualar à pregação que Nossa Senhora fez. Porque a maior de todas as pregações não saiu de uma boca, e sim de um ventre. Você está entendendo, irmão? O porquê que eu sou ex-protestante? Olha o esclarecimento que Deus ia me dando. Aí veja só, aqui diz: não te firmes na tua própria sabedoria. Tem muitas pessoas que geram uma sabedoria da carne. A minha sabedoria, ela vem do alto. Eu entendo aquilo que vem de Deus. O Senhor está dizendo para você com esse texto: milagres acontecem pelas mãos de Nossa Senhora. Agora você também tem que se esforçar para você não estar firmado naquilo que você pensa, e sim o que Deus pensa. O protestante, quando ele lê a Bíblia, ele lê com a carne. Nós lemos com o Espírito Santo. E o Espírito Santo não erra. Diga para a pessoa que está do seu lado: o Espírito Santo não erra. O que é que a Bíblia diz? A boca fala do que o coração está cheio. Quando Nossa Senhora chegou na casa de Santa Isabel, foi o que aconteceu? Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Olha só aqui o mistério. Se a boca fala do que o coração está cheio, uma pessoa tomada pelo Espírito Santo, ela vai falar com o Espírito Santo, agindo. E é interessante uma coisa. Por que eu disse para você que o Daniel, olhando para o céu, ele olha primeiro a Virgem Maria e depois a Trindade? Por que eu disse isso para você? Vou lhe explicar na Bíblia um detalhe que passa despercebido. Santa Isabel fica cheia do Espírito Santo. Qual é a frase que ela exclama em alta voz? Quem lembra? Bendita és tu entre as... Depois ela diz o quê? E bendito é o fruto do teu ventre. Se isso fosse hoje em dia, talvez ia aparecer um protestante: idólatra! Falou primeiro com Maria, falou primeiro dela, botou ela acima de Deus. Não, querido. É porque quem está olhando aqui é Santa Isabel. E o Espírito Santo dando esclarecimento: Isabel, para você chegar em Jesus, você passa primeiro por ela. Porque para ele chegar aqui na sua casa, quem trouxe foi ela. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Então eu entendi a palavra. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: está entendendo? Coisa linda, diga. Olha para cá, senão a conversa vai longe. Então isso é esclarecimento espiritual. Aí você vai explicar a Bíblia para protestante e vai ser uma complicação, meu Deus. Primeiro que ele acha que você é um burro de Bíblia. Porque todo protestante se acha superior aos católicos. Ele é que entende, é ele que sabe. Ele não conversa um assunto só. O cara começa a conversar com você, falando de imagem, de repente ele mete purgatório, intercessão do santo, vela, não sei o que, reza para morto. Para quê? Para não te dar chance de ter uma linha de raciocínio argumentativa pausada.
porque isso é desonestidade intelectual. Quando você não dá oportunidade de defesa, ou quando você multiplica os assuntos para que aquele que vai se defender não tenha tempo argumentativo. Então, conversar de Bíblia com protestante, muitas das vezes, vai ser tentar jogar xadrez com pombo. O pombo é o seguinte: você monta o tabuleiro, o pombo chega para jogar com você, ele sobe no tabuleiro, derruba todas as peças, dá-lhe uma cagada, estufa o peito e sai voando como se fosse o vitorioso. Tô mentindo, irmão? Tô mentindo, irmão? Então é o orgulho, é a prepotência. Ele não vai querer te ouvir. Aí quando você fala coisas espirituais com gente carnal, a pessoa não entende, não acompanha o raciocínio. Porque para você entender o espiritual, você precisa entender o que Paulo diz: a letra mata, mas é o espírito que vivifica. Ei, a Bíblia na mão de um protestante é um perigo, porque ele lê com a carne. É por isso que o Caio Fábio, ontem eu partilhava com os irmãos, que o Caio Fábio, que é um protestante conhecido no Brasil, ele diz que a Bíblia é a mãe de todas as heresias, por causa da desgraça da sola escritura. Cada um pega e entende do jeito que quer. Ontem eu estava explicando num vídeo que gravei com meu irmão Eudes, que o que me fez sair do protestantismo foi uma coisa muito simples. Eu entendi os 3 pilares da fé católica. Quais são os 3 pilares? A Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério. Entendeu isso aí? O resto fica de boa. Por quê? Porque se a igreja decreta um dogma, o que é que a igreja faz? Ela te esclarece algo já existente. O dogma não é uma invenção a partir de quando se diz. Ele é um esclarecimento espiritual que a igreja vai dar para os seus filhos. Então o que é que acontece? Depois que você entende os 3 pilares, o resto você não tem mais dúvida e nem fica feito besta querendo achar o pé da letra na Bíblia. Porque tem protestante que é arriscado procurar o nome da vizinha dele aqui. Se não tiver, é uma visão, ela não existe. É triste isso. Por exemplo, o protestante esse dia chegou para mim e disse assim: meu amigo, eu só acredito no que está escrito. Eu disse: pois joga sua Bíblia no lixo. Ele disse: por quê? Eu disse: porque não está escrito a lista dos livros canônicos em nenhum capítulo, em nenhum versículo, e você acredita na sequência que foi definida pela igreja. Ele olhou para mim e disse assim: eu nunca pensei assim não. Nunca parei para pensar nisso. Eu disse: você vai ter que acreditar em algum momento na igreja, porque foi ela quem definiu quais os livros que devem estar na Bíblia. Aleluia. Agora vocês, por desonestidade, tiraram, né? Alguns. Por que vocês tiraram? Porque não convém com o pensamento de vocês de forma mais direta. Mas não quer dizer que os outros concordam, porque eu posso mostrar para você que você está errado na Bíblia. Ele olhou para mim e disse assim: cara, eu não estudo muito essas coisas e tudo. Agora não, sabe? Porque se fosse um ignorante, você estava atropelando como um caminhão passa por cima de uma moeda. Agora eu quero ver você argumentar comigo. Você não vai sair daqui agora não. Falei com autoridade, que já estava fazendo carreira para sair. Eu disse: epa, fica, agora aguenta, começou. Né? Então vier falar de Nossa Senhora, da minha fé, meu irmão, o pau quebra. O pau quebra. Então o cara começou a dizer: agora quem vai perguntar sou eu, irmão. Agora quem vai falar sou eu, fica aí. O cara: não quero, não. Olha, religião, futebol e política não se discute. Agora não, né? Então, meu irmão, o faça-se de Nossa Senhora é a maior prova que pelas mãos de Maria milagres acontecem. Porque foi pelas mãos dela que ela amamentou o Cristo, segurou o mesmo e ali fez todo o trabalho de mãe. Depois disso, depois de tanto tempo, quantos anos ficou ali Jesus no secreto? Quantos anos? Ele passou quanto tempo na vida pública? 3 anos. E passou quanto tempo lá no secreto? 30. Nossa Senhora, gente, conviveu com Jesus 30 anos. Sabe o que isso significa? É que a convivência de Nossa Senhora com Jesus, ela foi 10 vezes mais do que qualquer outra pessoa. Isso a gente puxa para o infinito, né? Porque você imagina, Jesus reserva 3 anos para as pessoas e reservou 30 para a mãe dele.
Você já olha aqui uma riqueza profunda. Então eu ia chegando a essas informações e eu ficando constrangido. E lá nas minhas orações, o Espírito Santo dizendo: ela é diferente. Ela é diferente. Por isso que Nossa Senhora trouxe você aqui. E se você quer buscar a Deus, quer depositar o teu coração em Deus, você tem que buscar a melhor maneira de fazer isso. Qual foi a melhor maneira que Deus se utilizou para depositar o seu filho na terra? Em Nossa Senhora. Qual é a melhor maneira então de eu buscar Jesus Cristo? Em Nossa Senhora. Porque Jesus diz: sejais meus imitadores. Sejais meus imitadores. Então eu tenho que imitar Jesus. Se ele tinha uma mãe, eu também tenho. Se ele veio por ela, eu vou para ele por ela. Então é a imitação ao Senhor. Então quando a gente tem vida espiritual, nós vamos buscar as melhores maneiras de aprimorar a minha espiritualidade, de crescer a minha espiritualidade. E aqui entra a grande função dos santos da igreja. Primeiro exemplo que nós temos de criatura obediente é Nossa Senhora. Após ela, você vai ter aí a história de tantos santos como meu Padre Inciso. Romão, está ali a imagem do Padre Inciso, olha lá. Cearense, caba macho. Aleluia. Olha o Padre Inciso ali. Glória a Deus, o santo é forte, irmão. Não mexe comigo, hein? Sou devoto dele de Santa Faustina. Os santos deixaram ensinamentos. E todos os santos nós podemos considerar como milagres de Nossa Senhora. Por quê? Porque após o faça-se dela, aconteceu toda uma comunicação. Aconteceu toda uma pregação. Aconteceu toda a construção de um entendimento de quem era Cristo. Ninguém conseguiu especificar Cristo mais do que a Virgem Maria, porque ela trouxe um Cristo que não veio apenas em um discurso, ela não trouxe apenas em palavras, ela trouxe a pessoa de Cristo. E ali teve os toques de Jesus em pessoas, em um corpo. Imagina só, a mão que tocou os enfermos, ela teve um antes. E aí eu ia no antes, ó. O antes. Aí aquela mãozinha foi gerada no ventre de Nossa Senhora. Se desenvolveu em Nossa Senhora. Oh, glória a Deus. Quer desenvolver na vida espiritual? Imita Jesus. Se desenvolveu nela o corpo dele. Puxa isso para a tua espiritualidade. Eu vou ser formado nela. Eu vou ser aprimorado nela. Eu costumo dizer que há uma diferença da gente para o dragão de Apocalipse 12. Em Apocalipse 12 diz que o dragão deteve-se diante da mulher. Nós somos detidos na mulher e não diante dela. Então o dragão ele não nos atinge. O diabo não tem autoridade contra o mariano. Eu quero olhar para você e dar essa notícia para você. Se você está detido em Nossa Senhora, você vai presenciar o diabo ser detido diante de Nossa Senhora. Você é envolvido pelo manto da Mãe de Deus. Versículo 6: seja quais forem os teus caminhos, pensa nele, e ele aplanará tuas sendas. Nossa Senhora era uma mulher que pensava em Deus constantemente, até porque não tinha nem como ela esquecer, né? Ela era mãe dele. Imagina só, como eu está dizendo, né? O menino lá, o menino Jesus na banheira, vai tomar banho. Aí ele andando nas águas e ela dizendo: entra na água, menino. O Eudes ontem pregando. O Eudes é doido, né? Nossa. Aleluia. A santa loucura. Então Nossa Senhora, ela faz milagres acontecer. E a Virgem Maria está consciente. Teve a assunção de Nossa Senhora. Daniel, onde está na Bíblia a assunção? Eu digo, está no versículo 15 do capítulo 3 de 1 Timóteo, quando diz: a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Se lá diz que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade, o que a igreja diz já está encaixado nisso. Não precisa eu buscar o pé da letra, porque eu já entendo os 3 pilares. Agora você está entendendo, irmão? O valor que existe os 3 pilares, o valor que existe nos 3 pilares da fé católica, é a segurança que nós temos. Se você se desliga disso, sabe o que é que acontece?
você cai nas armadilhas das mentiras. Ontem eu estava explicando também que há uma diferença do povo para o magistério. O magistério é o responsável para ensinar. Catecismo da Igreja Católica, número 85, diz que quem tem que interpretar a Bíblia é o magistério da igreja. Não é as pessoas, não é o povão. Quer a prova? Jesus lá em Mateus 16, a partir do versículo 3, diz o quê? O que é que o povo diz que eu sou? Aí o povo fala tudo errado, né? Se fosse hoje em dia, ele tinha dito: o que é que os testemunhas de Jeová, os assembleianos, os adventistas estão dizendo? É o povo. Aí depois Jesus diz: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí ele separa. A voz do magistério é uma coisa, a voz do povão é outra. Então a Bíblia tem que ser interpretada pela igreja. Não existe essa de pastor protestante. Não existe isso, certo? Uma vez um protestante chegou para mim lá em casa e disse: queria falar de Jesus para você. Eu disse: qual dos? Ele disse: do Jesus da Bíblia. Eu nada disse, querido, porque vocês acreditassem no Jesus da Bíblia, você ia chamar Maria de mãe de Deus. Ele disse: jamais faria isso. Eu disse: quer a prova? Quem é o Senhor da tua vida? Ele disse: o Senhor da minha vida é Deus. Eu disse: muito bem, isso está lá em Deuteronômio 6,4. Ele já pegou pressão, católico citando capítulo e versículo. Na hora que ele disse que Deus era o Senhor da vida dele, eu disse: muito bem, meu filho, agora chame Maria de mãe dele. Aí ele disse: não vou chamar. Eu disse: você disse que o Senhor da sua vida é Deus? Ele disse: é da minha vida. Eu disse: meu irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Você conhece Isabel na Bíblia? Sei, prima de Maria. Pronto, Isabel, ela, cheia do Espírito Santo, quem falaria por ela? Ele, o Espírito Santo. Aí ele já ficou imaginando: eita, ele me pegou. Lucas 1,43: de onde me vem esta honra de vir até mim a mãe de meu Senhor? Então ela é mãe de Deus. O cara pegou pressão, fez carreira. Infelizmente o cadeado estava trancado ainda, não deu tempo de eu segurar no braço, né? Então assim, não duvide da fé católica. Nossa Senhora intercede pelo povo até hoje. Quer ver a prova? Apocalipse 5,8 vai dizer que os 24 anciãos pegavam as orações de todos os santos e levavam a Jesus, ao Cordeiro. Se isso não é intercessão, é o quê? Na Bíblia está dizendo. Mas o protestante vai dizer que os santos estão dormindo, não há intercessão. Eles não lembram de Abel, que foi morto por Caim. Gênesis 4,10: o sangue do teu irmão clama por justiça. Como é que está clamando se está dormindo? Lucas 16 fala do rico e do pobre Lázaro. Depois que eles morreram, ficaram dormindo? Não, eles conversaram. Então eles não estavam dormindo. Então a gente fecha tudo aqui. Então, gente, nós temos fé que Nossa Senhora faz milagres até hoje, porque ela intercede pelo povo do céu. Lá do céu ela intercede por nós, assim como todos os santos, porque há a comunhão dos santos. Isso está lá em Efésios 1, do 9 ao 10, que em Cristo se une tudo que está no céu com o que está na terra. Está na Bíblia isso. Irmão, mas eu tenho que ter fé nos santos? Lá em Filemão capítulo 1, versículo 5, só tem um capítulo. Lá vai dizer: eu admiro a fé que vocês têm em mim e para com todos os santos. Diz: não, mas esses santos aí eram os que estavam vivos. Aí quer dizer que eu tenho que ter fé em você? Mas lá em Hebreus 11:1 diz: a fé é o fundamento da esperança e a certeza das coisas que não se vê. Aí a gente fecha o argumento. Então Nossa Senhora, ela intercede por nós. Quantos de vocês têm milagres a contar sobre Nossa Senhora? Muitos. Então, busque a Deus da melhor maneira. Ele fez o melhor instrumento de aproximação, a Virgem Maria. Buscar exige, gente, esforço doloroso. Agora, o mariano, ele tem que conviver com penitência. Quer milagre? Porque tem muita gente hoje só buscando milagre. Vai para a igreja por causa da cura do joelho, por causa de cura de câncer, por causa de... Meu irmão, antes de você desejar enxergar em Nossa Senhora uma intercessora para clamar por milagres para você, enxergue nela alguém que se entregou totalmente por Deus. Alguém que se entregou totalmente ao Senhor. Tem gente aí só querendo saber de milagre. A comunidade faz um encontro de formação. Talvez não daria a metade de gente estar aqui. Porque
Porque o povo não quer estudar. O povo quer momento de gritar, de pedir milagre, de fogo e tal, mas na hora do conhecimento não quer. Está aqui o grande problema. Por que tem muita gente sendo enganada e indo para as seitas? Porque não tem conhecimento. A Bíblia vai dizer o quê? Que o povo padece por falta de conhecimento. O que é que em João 8,32 diz? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja, a libertação, ela vem depois do conhecimento. Então eu preciso de conhecimento. Tem gente que só quer milagre, tem gente que só quer emoção. Triste quando eu vejo católicos emocionalistas, né? Sentimentalistas. O cara só acredita que teve presença de Deus se ele se arrepiar, se ele chorar, se ele cair. Não é assim, gente. Isso faz parte? Faz. É errado? Não. Sinta. Mas será que você tem o esforço de conhecer, de estudar o catecismo, de ler a palavra, de comprar o livro do Eudes para você fazer uma reflexão em casa? Aqui que está a coisa. Então nós, para termos esse entendimento maior sobre Nossa Senhora, eu preciso me esforçar. O mariano, ele tem que ser uma pessoa esforçada. Eu quero conhecer mais. Então Nossa Senhora, ela quer interceder por mim e por você hoje também, para nos libertar da preguiça. Povo preguiçoso, não quer parar para ler e conhecer mais. Ah, irmão, não gosto de ler. Quem aqui não gosta de ler? Não. Teve uma irmã que já teve coragem de levantar, né? Muito bem, irmão, pela humildade. Quem não gosta de ler, levanta a mão. Levanta a mão. Pode levantar bem alto aí para eu ver seu sovaco daqui. Aleluia. Pronto. Fica aí com a mão levantada. Quem não gosta de ler, quem não gosta, quem não tem costume de ler. Dos que tem, peraí. Fica aí. Dos que não tem vontade de ler, que não gosta de ler, somente aqueles que não têm o WhatsApp baixa a mão. Agora lascou. Como é que você não gosta de ler e você tem o WhatsApp? Você gosta sim de ler, só que você não está aplicando isso no mais necessário. No Zap você lê, por que você não lê nos livros? Dê uma salva de palmas para essa exortação. A partir de hoje você vai ser uma pessoa de leitura, amém? Primeiro milagre que eu estou pedindo a Nossa Senhora, larga esse pensamento. Meu Deus, está na hora de você ler mais. E não é ler de qualquer jeito não, porque tem gente que lê, parece que está narrando futebol. Pare de ler em línguas, né? Leia pausadamente, profundidade espiritual para entender as coisas. Gente, eu odiava ler. Só que teve uma pessoa usada pelo Espírito Santo que olhou para mim e disse assim: a partir de hoje eu vou lhe passar uma penitência até o último dia da sua vida. Eu falo, meu Deus. Isso foi numa confissão. O padre olhou para mim e disse: vou passar uma penitência para você, meu filho. Eu disse: é mesmo, padre? Aí você vai ter que fazer até o último dia da sua vida. Eu disse: meu Deus, e agora? Qual é a penitência? Leitura. Eu disse: não, padre, eu ando 2 km por dia, se o senhor quiser. Rezo 10 rosários, faço tudo, mas leitura não, padre. Ele olhou para mim de novo e disse: leitura. Sabe qual foi o fruto dessa penitência? Você está olhando para ela agora. Se tornei um pregador. Hoje prego a palavra, busco pregar com conhecimento. Então, meus irmãos, leitura. Já vou finalizar a pregação. Mas olha, a partir desse retiro, faça o compromisso de conhecer mais a Deus, para você falar melhor dele. Não tem costume de ler, mas tem Zap, né? A casa caiu, viu? Eu disse: vamos ficar de pé. Deixa eu rezar com você. Eu quero olhar para você hoje e dizer para você, meu irmão, a melhor decisão que eu tive na minha vida foi me entregar a Deus
mas entendendo, buscar entender a entrega. E para mim entender eu preciso ler. Para mim entender eu preciso assistir pregação. Tem gente que começa a live do Frei Gils, aí bota lá, aí chega uma mensagem, porque o cão quando não vem manda secretário, não é assim que o Wilkes fala? Olha o Wilkes pregando assim, o cão quando não vem manda aí tá nascendo a live, aí uma pessoa manda mensagem, você sai da live, aí, meu Deus, se eu tivesse do seu lado eu dizia, pecou, viu? Do texto, às vezes, para o texto. Às vezes o cara está fazendo uma live de pregação, a palavra entrando na tua alma e puf, chega uma mensagem. Está na hora de você colocar Deus acima de tudo. Você pode fazer retiro pessoal dentro da sua casa. Rapaz, vou fazer o seguinte, vou procurar uma pregação do missionário Daniel Silveira no YouTube e vou assistir do começo ao fim sem sair, com a Bíblia na mão, caderninho, ó, para você conhecer mais a Deus. Você sabia que o conhecimento ele serve até nos momentos da tribulação? Porque na tribulação, o que é que acontece? Teu sentimento é abalado. Aí você tem que agir com o quê? Com a razão. Sabe por que muita gente não sabe agir com a razão? Porque eles não aprimoraram a razão. Eles não têm conhecimento. Aí na tribulação se abala. O Daniel fica abalado na tribulação? Fica. Mas a razão fica dizendo, Daniel, tu leu no livro tal que isso ia acontecer. Então, no combate espiritual também é preciso conhecimento. Amém, irmãos? Feche seus olhos em nome de Jesus. Meu Senhor e meu Deus, nós acreditamos na Tua palavra. Estamos aqui em Tua presença clamando a Nossa Senhora que milagres aconteçam. Que milagres aconteçam em nossas vidas. Mas o primeiro deve ser a cura e a libertação da preguiça. A cura e a libertação da indisposição. Meu Senhor e meu Deus, que essas pessoas que estão aqui nessa hora tenham um desejo maior de Te conhecer, de se aprofundar, de mergulhar em águas mais profundas. Peça por intercessão de Nossa Senhora agora o esforço, Senhor. Eu quero a graça do esforço, da coragem, da determinação. Nesse momento faça um compromisso agora. Eu quero conhecer mais. Eu quero conhecer mais. Eu quero entrar mais no mistério. Eu quero ser alguém de esclarecimento. Eu quero ser alguém que tem uma visão espiritual das coisas. E para isso eu preciso de conhecimento. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhece a Deus que te ama. Santo Agostinho dizia, não tem como eu amar alguém que eu não conheço. Nessa hora Deus está dizendo para você, está na hora de mergulhar em águas mais profundas. Vai orando no Espírito, meu irmão. Escancara esse teu coração, porque a Virgem Maria está com as mãos abertas, derramando graça sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a sua casa, sobre a sua família. Aleluia. A Virgem Maria intercede por casamentos que estão em crise. O Senhor me dará visualização de alianças que estavam rachando. Inclusive tem uma mulher entre nós que a aliança está amassada no seu dedo. Isso é para confirmar que a batalha espiritual que eu estou me referindo é também para você. Nessa hora eu quero dizer que todo trabalho de bruxaria, toda maldição caia por terra agora pelo poder do nome de Jesus. Tem uma mulher sentindo uma dor no peito dela. Deus está colocando a mão dele no teu seio nesse momento. E Ele está derramando graça sobre a sua vida. Algo diferente está acontecendo nesse lugar. Eita Deus poderoso. Aleluia. Deus está fazendo coisa grande aqui. Deus está trabalhando nesse lugar. Ele está olhando a tua necessidade para te fazer referência na
sua cidade. Solta a tua voz. De milagres e prodígios Deus quer fazer teu testemunho acontecer. Aleluia. Oh Deus. Ele está olhando para pessoas que estão com feridas psicológicas, feridas ocasionadas por causa de decepções. Deus está curando uma pessoa da ferida da solidão, do coração solitário, que mesmo